Olá, seja bem-vindo a mais um tutorial de iniciação ao Blender. Eu sou Luciano Viana e neste tutorial estarei passando para vocês algumas noções para que vocês entendam como selecionar os objetos na área 3D, como adicionar alguns objetos e como excluir os mesmos durante o nosso trabalho. A seleção de objetos, como vimos no tutorial anterior, a tecla direita do mouse, ela é responsável por fazer o processo de seleção individual dos objetos. O objeto, quando não selecionado, ele apresenta uma cor de contorno preta. Quando eu clico com o botão direito sobre o objeto, ele passa a ter uma cor de contorno laranja mais clara. Para eu selecionar um segundo objeto, eu posso manter a tecla Shift pressionada e clicar sobre o segundo objeto. Repare que agora eu tenho dois objetos selecionados aqui na minha área principal. Se eu quiser selecionar um terceiro objeto, novamente eu mantenho o Shift pressionado e clico sobre o terceiro objeto. E faço assim sucessivamente. O último objeto selecionado ele será considerado o elemento ativo ou o objeto ativo. Por quê? Porque ele terá uma cor de contorno laranja mais claro que os demais objetos. Exemplo, o último objeto que eu selecionei com o botão direito foi a lâmpada, esse ponto luminoso. Então ela tem uma cor de contorno mais clara que os demais. Se eu quiser tornar a câmera o objeto ativo e selecionado, eu mantenho o Shift pressionado e novamente clico sobre a câmera. Repare que os demais continuam selecionados e a câmera selecionada apresenta desta vez uma cor de contorno laranja mais claro que anteriormente. Da mesma forma que eu seleciono o objeto, eu também posso desativar a seleção dele. Eu mantenho a tecla Shift selecionada e quando o objeto é ativo, com um clique só do botão direito, eu desativo o elemento. Quando o objeto mantém uma cor de contorno laranja mais escura, isso quer dizer que ele não é o objeto ativo, eu tenho que dar o primeiro clique para torná-lo ativo com Shift pressionado e o segundo para desativar a sua seleção. Então vou clicar aqui na lâmpada com Shift pressionado, ela mantém aqui agora a cor de contorno clara e clico novamente para torná-lo totalmente desativo. Bem, o botão direito do nosso mouse, ele permite a possibilidade de fazermos a seleção individual dos objetos. Quando eu seleciono qualquer ou quaisquer objetos aqui na área principal, a tecla A me permite desativar os objetos que foram selecionados. Ela também me permite selecionar, só que me permite selecionar todos os objetos na área. Então, quando eu clico A, repare que são todos os objetos selecionados automaticamente. Então, A desativa a seleção e A ativa a seleção de todos os objetos. Uma outra ferramenta que eu tenho para utilizar no processo de seleção individual do objeto é a ferramenta Círculo Select. Ela é acionada com a tecla C do nosso teclado. Repare que abre-se um pequeno círculo que eu posso ampliar ou diminuir fazendo o rolamento do scroll do mouse. Então eu aumento ou diminuo com o scroll do mouse para dar o diâmetro da área que eu quero fazer a seleção. Se eu quero, no caso, somente selecionar o cubo, eu coloco o cubo numa área dentro do círculo e clico com o botão esquerdo do mouse. Repare que dessa vez, com o clique esquerdo, eu selecionei o cubo. Se eu quiser selecionar a câmera, eu coloco a câmera dentro de um círculo da ferramenta e clico com o botão esquerdo. Repare que cada clique que eu dou, eu vou como se estivesse pintando e vou selecionando os objetos aqui na área principal. Vou desativar aqui com a tecla A seleção de todos. Para eu sair da ferramenta círculo, eu dou o ESC, ou botão direito, e vou clicar o A para desativar as seleções. Vou clicar novamente na ferramenta Círculo Select, que é a letra C do teclado alfanumérico, e vou aumentar o diâmetro do meu círculo com rolamento para envolver todos os objetos dentro desse círculo. Repare que eu tenho todos os objetos aqui selecionados. Se eu clicar com o botão
esquerdo, repare que todos os objetos foram selecionados automaticamente. Vou diminuir o diâmetro, vou dar a tecla ESC para sair da ferramenta Circle. Para desativar todas as seleções, eu vou usar outra ferramenta chamada Board Select. Talvez eu não consiga acioná-la porque eu estou com problema aqui no meu mouse, com o botão esquerdo desse processo, mas quando eu clico a letra B, se eu der o B novamente, eu posso arrastar, selecionar todos os objetos, largo o botão esquerdo e eu seleciono todos os objetos aqui na minha área principal. Então a ferramenta Border Select também me permite fazer o processo de seleção individual dos objetos. Vou dar aqui a letra A para desativar a seleção. Uma outra ferramenta que eu tenho também para ativar o elemento e aproximá-lo centralizando é a Shift B, que é a Zoom Select. Então quando eu dou, vou arrastar, ele centraliza o objeto quando eu dou Shift B. E é uma ferramenta também que me permite selecionar o objeto aqui na área principal. Vou dar um zoom aqui para afastar, para eu ver o meu objeto. E vamos trabalhar agora, entender como fazer adições de objetos. Nós vimos no tutorial também anterior que quando eu clico o mouse em qualquer canto aqui, na minha área espacial, com o botão esquerdo, o meu cursor se desloca para a posição do cursor do meu mouse. Cliquei aqui com o botão esquerdo, repare que ele veio para a posição do cursor. Bem, eu tenho uma forma, vou colocar esse cursor aqui no centro, tá? Eu tenho uma forma, né, de adicionar objetos que através da barra de menu superior, a opção Add, que é o menu, né, eu tenho aqui uma gama de objetos que são malhas, curvas, superfícies, metal ball, texto, armaturas, slates, speaker, câmera, lâmpada, force field. Esses objetos aqui, quando eu encosto o cursor do mouse, ele abre o menu com as opções que eu posso escolher de objetos a ser incluso aí na área 3D. Observe que o que está aí é um cubo e aqui consta. Se eu quiser botar curvas, formato Bezier, círculos, eu posso clicar essa ferramenta aqui e escolher uma das opções nesse menu suspenso aqui na lateral direita. Superfícies, a mesma coisa. Metal ball são objetos que permitem fazer fusões e criar novos objetos. Funciona como se fosse aquele efeito de mercúrio, né? De gotas de mercúrio que não se juntam uma com a outra. Eles vão formando elementos diversificados. Ferramenta texto, que me permite trabalhar com os textos. As armaturas, que são responsáveis pelas estruturas que vão causar animações no nosso objeto. As LEDs, que são as deformadoras. Os speakers, que são padrões de áudio. A câmera, que é esse objeto aqui, que permite a visualização do nosso trabalho, a filmagem e a fotografia. Né? As lâmpadas, que incidirão efeitos luminosos nos nossos objetos. Né? E elementos, objetos de força física, que são objetos colocados para criar efeitos e aplicações físicas, efeitos especiais no nosso objeto aí na área 3D. Então eu posso colocar qualquer um desses objetos. Se eu quiser adicionar o objeto Circle, ou uma icosfera aqui na minha área, repare na posição em que está o cursor, lembra-se que eu falei em tutorial anterior? Onde o cursor está, na posição dele, será inserido o novo objeto na área. Então quando eu clico aqui, a adição do objeto Iconsphere com o botão esquerdo, repare que surgiu uns manipuladores. Isso quer dizer que o meu objeto foi adicionado na área principal. Porém, como o cursor estava no centro, em conjunto com o cubo, porque primitivamente, ao carregarmos o Blender, é dessa forma que vem, o objeto ele está por dentro do cubo. Para eu perceber isso, já que eles estão em forma sólida, aqui embaixo eu tenho uma janela que me permite modificar os tipos de vista. Né? Por padrão, o Blender traz a visão sólida. Se eu clicar aqui na visão aramada, repare, eu vou ver o raio-x dos objetos. Posso perceber que aqui está a minha icosfera, que foi adicionada e que eu posso puxar para fora do cubo. Vou voltar à forma sólida para vocês entenderem melhor. Com seus manipuladores, puxando. E aqui eu tenho dois elementos posicionados na minha área
3D. Vou adicionar um novo elemento aqui na posição em que está o cursor. Vou chegar aqui, dar um novo Edge, vou procurar uma malha no formato de um cone. Cliquei, repare que o outro objeto foi inserido aqui. Eu vou clicar aqui novamente na visualização embaixo para mudar para o modo aramado, que me permite ter o raio-x do objeto. Repare que meu cone está na parte interna do cubo. Então, se eu puxar o seu manipulador, eu afasto ele e aí eu tenho a visão. Vou voltar aqui ao modo sólido, visão dos 3 objetos aqui na minha área 3D. Vou mudar o ponto de vista da minha área, né? O ângulo de visão. Eu vou ver esses objetos de frente e vou utilizar a visão ortogonal. Lembra-se que para eu mudar entre visão perspectiva ortogonal, eu uso a tecla número 5 do meu teclado numérico, ou aqui na barra View, na opção View Perspective Ortho, eu clico com o botão esquerdo. Repare que eu mudei a visão de perspectiva para a visão ortogonal. E vou modificar a visão da janela para o ponto de vista lateral direita. Agora sim eu tenho a visão dos 3 objetos aqui na minha área principal. Vou segurar a tecla Shift, mexer com o rolamento para puxar para cima ou para baixo a minha tela. Vou mexer a tecla Ctrl para arrastar para o meio, para eu reorganizar a minha área 3D View. Então repare que eu tenho 3 objetos selecionados. Se clico sobre o primeiro, esse é o objeto ativo. Se mantenho o Shift e clico sobre o segundo, este é o objeto ativo. Se mantenho o clique e o Shift e clico o terceiro objeto, esse passa a ser o ativo. Vou mudar aqui a visão para aramado. Repare que a cor de contorno laranja dele é uma cor mais clara que os demais. Se eu quiser tornar o cubo ativo, eu seguro o Shift e clico no cubo. Ele passa a ter a cor mais clara. Se eu quiser tornar o cone, clico com o Shift pressionado sobre o mesmo, tá certo? Botão direito, ele passa a ser o objeto ativo. Bom, gravando bastante isso, porque isso é fundamental. Repare que quando eu tenho os objetos selecionados e puxo o manipulador, as reações do manipulador, que nós vamos entender em próximo tutorial, é feita sobre os 3 elementos. Quando eu clico sobre um elemento, eu faço somente sobre um elemento, que é o elemento que está selecionado. Então, é através da seleção dos objetos que eu vou ter como aplicar as transformações desejadas, que podem ser individual ou em todos os elementos ou elementos específicos que eu selecionar aqui na minha área principal. Então, a seleção dos objetos se dá através de cada clique do botão direito. A adição, através aqui da barra de menu Edge. Repare que eu tenho uma câmera e tenho uma lâmpada. Eu tenho uma câmera e tenho uma lâmpada aqui, que eu posso adicionar novas câmeras e novas lâmpadas na minha área principal. Tá certo? Outra forma que eu tenho para adicionar objeto é com o cursor aqui, em qualquer canto na minha área espacial, eu clico a tecla Shift A, que é o atalho da barra de menu Edge. Repare que eu abro o mesmo atalho da barra de menu Edge. Está vendo aqui? E eu posso também fazer aqui automaticamente, sem precisar ir lá em cima e clicar e escolher a opção. Então, eu dando Shift A, eu tenho como abrir esse atalho. Se eu tiver com o meu cursor aqui, clicar o Shift A aqui, ele abre o atalho aqui na posição que está o cursor. Da mesma forma, eu posso adicionar um novo objeto aqui na área principal. Outra forma que eu tenho também de adicionar objetos, vou clicar com o cursor aqui em cima, com o clique do mouse para o cursor vir aqui para cima, é eu utilizando a barra de espaço. Na posição em que o cursor do mouse estiver localizado, eu clico a barra de espaço e eu abro um menu. E nesse menu aqui, suspenso, eu tenho como digitar o nome do objeto que eu quero adicionar. Por exemplo, cubo. Escrevo a palavra cube. E aqui, repare que vai surgir todas as opções de uso com a ferramenta, com o objeto cube que eu digitei aqui em cima. Então, eu tenho a opção Add Cube, que significa adicionar. Então, se eu der o Enter, ou clicar aqui, onde estiver o cursor lá em cima, repare, eu adiciono um cubo na minha área espacial. Vou voltar para a visão de forma sólida, para eu ver os objetos, tá certo? E repare que agora eu tenho
4 objetos na minha área principal. Um selecionado. Se eu quiser selecionar o segundo, eu mantenho o Shift. Se eu quiser selecionar o terceiro, eu mantenho o Shift. Se eu quiser selecionar o quarto, eu mantenho o Shift. Se eu quiser desativar a seleção individual de cada um, clico com Shift sobre cada um, até desaparecer o contorno. Tá vendo? Desativei todos eles. Ou com a tecla A, ativo todos, ou desativo todos os elementos. Para apagar objetos é a coisa mais simples. Então, se eu tenho um objeto aqui selecionado, ou, por exemplo, esse cubo aqui na parte superior, vou clicar sobre o mesmo, eu posso usar a ferramenta chamada borracha. Eu posso acioná-la com a tecla X do meu teclado alfanumérico ou com a tecla Delete. Então, se eu der um X aqui, ó, aparece um menu me perguntando se eu quero deletar o objeto. Se eu der o Enter, eu der um OK, eu apago o objeto. Apagar 2 objetos aqui na minha área. Seleciono o primeiro, eu vou selecionar sobre o cone. E mantendo o Shift pressionado, seleciono a Icosfera. Repare que eu tenho esse e esse selecionado. Se eu der a tecla Delete, quando eu der o OK, eu apago somente os objetos selecionados. E mantenho o que eu desejo permanecer ativo aqui na tela. Tá certo? Bem, para resetarmos a nossa tela, para a tela inicial, clicamos aqui na barra de menus File, na opção New, ou a tecla de atalho me permite reinicializar a minha tela e eu volto à tela inicial do meu trabalho. Ok, pessoal, vamos aguardar o próximo tutorial. Espero que tenha sido proveitoso aí essas informações. Grande abraço.